Capítulo 14. Limitação fatal número 10. Rápido no gatilho. Pouco autocontrole impossível. Embora a Arne tinha disciplina para trabalhar horas seguidas em um projeto, se o negócio demorar muito, ele fica entediado. E quando fica entediado, começa a procurar uma nova oportunidade, pois na cabeça dele o próximo negócio, sem dúvida, será o melhor de todos. Contudo, isso nunca acontece. Arne juntou dinheiro ao longo dos anos, mas quando eu o conheci, ele me disse que estava investindo na melhor ideia que tivera na vida. Seria uma barbada para quem investisse nela. Porém, examinando o seu histórico, isso parecia muito improvável. Arne já construiu edifícios, desenvolveu áreas residenciais, vendeu direitos para engarrafar água mineral. Trabalhou em pirâmide de vendas e teve uma administradora, mas nunca permaneceu em um empreendimento tempo suficiente para fazê-lo alcançar o sucesso. Se não mudar seu comportamento, Arne vai passar o resto da sua vida em busca do pote de ouro no fim do arco-íris. Suas limitações fatais são falta de autocontrole e necessidade de mudança. Nos dois casos, ele é um perigo, com o dinheiro de terceiro nas mãos e está sempre mudando de negócio para outro. Mas o que ele pode fazer para resolver essas limitações pessoais? Em primeiro lugar, precisa identificá-las por meio do que chamamos de autoavaliação. A Arne passou anos alheio a esses problemas. Quando eu o orientei ao longo do processo, ele começou a perceber os efeitos dessas limitações em seu sucesso. O que prejudicava você é a sua forma impulsiva de tomar decisões, expliquei. Você não se dedica muito tempo a nada. Já havia dito isso a ele antes. Arne precisou ver provas concretas para perceber de fato o problema. Sabia que muitas vezes fora bem sucedido, mas ficava entediado facilmente e logo passava a se dedicar a outro negócio. Ele precisava concordar em arrancar o mal pela raiz, lidando com o seu comportamento estável. Finalmente, ele fez a pergunta que eu sempre torço para ouvir. Então, o que preciso fazer? Compromisso com o processo. Sugeri que ele fizesse um plano de comprometimento por meio do qual prestaria contas a alguém que eu responderia se ele tentasse abandonar o projeto em que estava envolvido. Talvez o gerente do seu banco possa participar, eu sugeri. Arne aceitou o conselho com relutância, após muita discussão, até com a esposa, que afirmou saber que ele sempre tivera esse problema. Arne concordou com as condições, combinou com seu gerente que permaneceria em dado projeto durante toda a sua duração e que não embarcaria em um novo empreendimento até pelo menos 6 meses após o fim do projeto em questão. Como você pode imaginar, Arne quase enlouqueceu. Ele era um genuíno rápido no gatilho e não gostava de ter o gerente do banco e a esposa pegando no seu pé. Ao menos, em teoria, passaríamos a ter controle sobre sua impulsividade excessiva, pois Arne permaneceria em uma atividade enquanto esta durasse. Havíamos contornado o problema e obtido certo comprometimento da parte dele. O passo seguinte seria o que eu chamamos de tomar as rédeas. Arne se lançou em um projeto e tudo correu bem, embora às vezes sua vontade tenha sido de largá-lo quando estava chegando ao fim. Mas aguentou firme. Aliás, quando a tentação era forte demais, ele me ligava e conversávamos sobre os seus objetivos, o que ajudava a reforçar suas prioridades. A chave para ter sucesso sobre essa limitação é manter o objetivo sempre em mente e pensar no seu rumo ao longo prazo. Arne vivia planejando e mudando de ideia. Depois que eliminou esse problema, tornou-se extremamente bem-sucedido e está curtindo a vida mais do que nunca. Recentemente, ele me confessou que a falta de emoção de trocar de atividade mais que a mudança valeu a pena, pois se sente realizado e está cuidando bem da família sem as transações e processos que enfrentava antes. A mulher de Arne, sem dúvida, prefere as, a sensação de sensibilidade que melhorou o relacionamento deles. Fico pensando
enquanto a gente já teve uma ótima oportunidade e desperdiçou simplesmente por não levá-la até o fim. O pouco autocontrole prejudicou sua capacidade de realizar algo que teria mudado sua vida e dos demais. Há vários tipos de rápido no gatilho. A maioria de nós não tem segundas chances na vida. Eu adoro o filme Feitiço do Tempo, com Billy Murray. Toda manhã, até conseguir acertar, Billy tem a chance de viver o mesmo dia mais uma vez. Ah, se eu tivesse uma oportunidade dessa. Lembre-me de um dia, quando jogava na Liga Infantil de Beisebol, em que, que eu seria lançador em um jogo importante. Só que meus pais me colocaram de castigo. Naquela época, aos 12 anos, o beisebol era a minha vida. E esse castigo tinha a ver com a minha vida ou meu futuro. Simples. Eu tinha uma limitação, não gostava de fazer o dever de casa, não estudava porque o beisebol era importante demais e exigia muito de mim. Na verdade, minha atenção estava focada em várias questões, mas a lição de casa não era uma delas, porque eu tinha dificuldade na escola. Então eu odiava o dever e me dedicava às atividades que eram mais importantes para mim e nas quais eu me saía bem, como o beisebol. De fato, a lição de casa era apenas um sintoma. O verdadeiro problema era a minha natureza dispersa e minha falta de disciplina. Não conseguia ordenar a mim mesmo. Faça o dever. Os castigos não surtiam muito efeito e nem mesmo as reprovações. Consegui entrar para a faculdade, obtive meus diplomas, mas trabalhar como psicoterapeuta e hoje sou dono de uma empresa bem-sucedida. Mas não fazer o dever de casa teve um profundo impacto na minha vida. Não me permitiu tirar boa nota, o que impediu que eu fosse titular no time de beisebol do ensino médio e depois na faculdade. Não consegui entrar em uma universidade que tivesse um time de beisebol. Minha falta de disciplina também afetou minhas notas na faculdade. E se não fosse por algum professores excelentes, eu não teria feito graduação. Mesmo tendo alcançado certo sucesso, sei que teria ido mais longe se houvesse compreendido mais cedo os efeitos marcantes das minhas limitações. Só depois de 20 anos decidi encarar seriamente minha falta de autocontrole. Eu me dedicava muito ao que me interessava, mas vivia adiando as tarefas de que não gostava. Até hoje preciso me lembrar de ter autocontrole e provavelmente farei até o fim da minha vida. Às vezes são impossíveis demais e tenho tendência a querer logo mudar algo mesmo que esteja dando certo, simplesmente porque não paro e penso no impacto que minhas ações terão no restante da empresa. A falta de autocontrole também tem um impacto tremendo no processo decisório e na forma como encaramos as finanças. Rápido no gatilho e na carteira. O dia no consultório já está chegando ao fim e eu havia atendido alguns pacientes. Minha última cliente ainda não havia se consultado comigo e não sabia quase nada sobre seu problema. Agnes estava na casa dos 20 anos, era atraente, bem vestida, era impossível não reparar em sua elegância e bom gosto. Ela estava impecável ao entrar na minha sala. Começamos a sessão como de praxe, examinando os formulários e ela preenchera e conversara sobre sua família e seu emprego novo. Agnes era solteira e essa era uma das questões que ela gostaria de abordar em nossas sessões. Após examinar todas as fichas, perguntei de qual assunto ela preferiria falar primeiro. Por que você veio se consultar comigo? Como posso ajudá-la? Agnes começou a falar sobre o relacionamento com o namorado. Ela estava junto há mais de 2 anos e ela estava começando a ficar preocupada com o futuro da relação. O rapaz não parecia tão interessado quanto ela esperava. A Agnes não sabia como lidar com isso. Não que tivesse problema, só que não estava fazendo perguntas certas, como: quer se casar comigo? Agnes não sabia o que fazer para lidar melhor com a ansiedade que estava sentindo. Eles se davam bem, gostavam de estar juntos, havia ido muitas vezes à casa um do outro e se conheciam respectivas famílias. Tudo parecia perfeito. Mas então, qual era o problema? Por que ele não fazia a tal esperada pergunta? De fato, quanto mais tempo passava, mais o namorado parecia evitar o assunto.
Isso claramente estava começando a preocupá-la. E ela precisava aprender a conviver com o fato ou dar um jeito de abordar a questão com ele. A última coisa que Agnes queria fazer era sugerir que o namorado a pedisse em casamento. Este passou a ser o objetivo da terapia. Como lidar com um relacionamento de longo prazo que é bom, mas parece não estar levando a lugar algum. Eu também queria saber por que o namorado não a pedia em casamento. Que aspecto do relacionamento, ou talvez na cabeça dele, o impedia de dar esse passo? Eu já tinha visto muitos homens com dificuldade de assumir compromissos de longo prazo. Em geral, tinha seus motivos, ainda que não concordasse. Sim. Para eles, esses motivos eram suficientes para não desejarem se casar. Qual seria o problema de Agni? Durante a sessão seguinte, conversamos sobre os eventuais problemas que minha paciente pudesse ter, mas ela não conseguiu pensar em alguma razão para a relutância do namorado. Isso, no mínimo, a deixava frustrada. Sentia-se presa, sem esperança de casar. Naquele ano havia muitos casamentos, mas nenhum seria o dela. Durante a sessão, perguntei: o que seu namorado diria se eu lhe perguntasse por que não pede em casamento? A primeira resposta dela foi: não faço ideia, talvez você devesse perguntar. Mas depois pensou um pouco e acrescentou: bom, talvez ele dissesse que não quer se casar porque não tem dinheiro suficiente ou por estar esperando ter mais estabilidade financeira. Ele se preocupa muito com o dinheiro. Perguntei em que ele trabalhava e ela deu a entender que tinha um emprego bom em uma empresa de desenvolvimento territorial. Tinha feito uma MBA e já entrara na companhia havia 2 anos. Agni disse que ele não tinha débitos junto à faculdade, pois os pais ganhavam bem e havia financiado seus estudos, incluindo a pós-graduação. Além disso, ele comprara um carro e, vista o seu dinheiro de vida, não obrigava a gastar mais do que ganhava. De modo geral, o namorado dela parecia ser bastante responsável com as próprias finanças, então esse não deveria ser o problema. A não ser que, Agni, como vão as suas finanças? Você tem alguma dívida ou só faz compras à vista? Perguntei. Ela desviou o olhar e disse que tinha algumas dívidas, mas estas não era problema. Ela conseguia arcar com as despesas. A resposta merecia mais atenção, então insistiu. Que dívidas você tem? Após um minuto, ela me olhou e disse que acreditava ter um saldo negativo de cerca de 7.000 no cartão de crédito. E qual cartão? Perguntei. Bom, são 7.000 no Mastercard, talvez no o mesmo valor no Visa. Ela respondeu baixinho. Muito bem, agora estavam fazendo algum progresso. Você tem mais algum cartão de crédito, crediário ou outras faturas em aberto? Tenho. Crediário em lojas de departamentos, são despesas não incluídas no cartão de crédito, mas sempre pago assim que recebo as faturas. Ela respondeu. Você paga tudo só o valor mínimo de cada mês? Perguntei. Tenho que pagar uma parcela de cada cartão todo mês, mas há meses que não consigo, pois preciso pagar outras contas para evitar que meu nome vá para o serviço de proteção ao crédito. Ela disse. Agnes, você já mentiu sobre suas finanças quando alguém perguntou como andava suas contas? Indaguei. Não, ela me assegurou. Você me contou tudo sobre suas dívidas. Ou deixou algo de fora? Ela começou a chorar e disse que não tinha me contado tudo. Aliás, acho que acabei de mentir quando falei que tinha contado tudo, não é? Pois é, mas me diga, por que você mentiu para mim sobre sua situação financeira, mesmo sabendo que não vou julgá-la e nem fazer nada para magoá-la? Por que deixou de revelar algo quando o objetivo desta consulta é ajudá-la a enfrentar todo tipo de dificuldade? Perguntei. Ainda chorando baixinho, ela respondeu. Eu não queria que você pensasse mal de mim, então evitei contar que não sei controlar meu dinheiro e tenho muitas dívidas. Ela finalmente revelou toda a situação. Devia 60.000 para administradores de cartão de crédito. Agni tinha apenas 25 anos de idade. À medida que foi relatado seus hábitos, logo soube o que ela fazia a maioria das compras por impulso e que 95% do gasto era para adquirir bens de consumo poucos duráveis, como roupas, cosméticos e pagar restaurantes.
Brinquei dizendo que ela se daria bem no trabalho como merchandising, pois já devia ser especialista após experimentar tantos produtos. Ambos rimos, mas essa era a triste verdade. O próximo item da lista era descobrir o que o namorado tinha a dizer sobre o problema financeiro de Agnes. Ele foi convidado para a sessão seguinte e lhe perguntei qual era a primeira atitude que ele precisava adotar para crescer mais como pessoa. A resposta do rapaz foi muito esclarecedora. Bom, o que acho que dificulta a vida dela é a incapacidade de dizer não para si própria quando ela quer algo. A jovem sabia exatamente qual era o problema e como isso afetava. Ele disse que, ainda, se Agnes não resolver esse problema, fará mal ela mesma e a nós. As dívidas que ela tem me assustam. E se ela tiver esse comportamento impossível quando estivermos casados? Eu não aguentaria conviver com telefonemas de crédito a não ser capaz de pagar as contas. Ficaria louco. Aí está, claro, como a água, a resposta de que vinhamos buscar. O namorado não poderia ter explicado melhor porque não poderia casar com Agnes. E ele tinha razão. Eu também teria muita dificuldade de pedir alguém em casamento se soubesse que devia 60 mil dólares em dívidas, além dos comportamentos que a ocasionaram. Era mais um caso rápido no gatilho, mas desta vez seria melhor dizer rápida na carteira. Agnes pagava mais de 16% de juros sobre toda essa dívida e tinha dificuldade de arcar com os pagamentos mínimos. Nesse ritmo, levaria 15 anos para saldar suas contas, mas havia uma alternativa: ela poderia se declarar insolvente. Nos últimos 5 anos, a quantidade de pessoas insolventes vem crescendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque é fácil conseguir crédito e ninguém se esforça muito para ensinar as pessoas a terem controle. Você pode comprar agora mesmo o slogan do dia de hoje. Aliás, você nem precisa pagar, pelo menos não até o próximo ano ou até alguma data mágica conveniente para a empresa que concede os créditos. Pedi a Agnes que marcasse uma reunião com o gerente do seu banco. Ela concordou e me perguntou o que deveria lhe dizer. Bem, quero que você peça a ele um empréstimo para comprar umas pizzas no fim de semana. O quê? Ela exclamou. Quer que eu peça um empréstimo para comprar pizza? Não estou entendendo. Expliquei que era exatamente isso que ela vinha fazendo. Toda vez que pegava uma refeição com cartão de crédito, estava financiando aquela conta. Então, por que não pedir logo o empréstimo diretamente no banco? Ela estava pagando 16% a financeira de pizza, mas talvez o banco lhe oferecesse uma taxa melhor se ela pedisse. Parece loucura, não é? Mas isso, mas é isso mesmo que as pessoas estão fazendo. Parece que não importa quanto dinheiro tenham, mesmo assim contrai mais dívidas. Há vários tipos de gatilhos. As decisões impossíveis podem envolver gastos profissionais e relacionamento, mas no fundo o problema é o mesmo. Você toma decisões com calma ou forma interpretativa. Explico novamente, para enfatizar. Talvez você tome todas as decisões depressa demais e devesse pensar em não decidir nada até um pouco mais de controle sobre si próprio. Se você não segurar, corre o risco de acabar pagando muito mais do que 16%. Pode acabar vendendo sua felicidade no futuro para financiar a pizza no fim de semana. Você é rápido no gatilho? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quantos pontos marcou. Eu adoro experimentar coisas novas. Para mim realizar, eu preciso fazer algo criativo. Tenho tendência a abandonar projetos e relacionamentos que apresentam dificuldades. Acho complicado monitorar minhas finanças por causa das minhas compras impossíveis, do meu consumismo ou das minhas faltas de planejamento. Trabalhar em ambientes mudando o rotineiro é emocionalmente desgastante. Se eu perco o interesse e tenho dificuldade de continuar a desempenhar uma tarefa, sou espontâneo e fico facilmente entediado com as respectivas. Minha natureza impulsiva é motivo de conflito nos meus relacionamentos. Sou bom para começar projetos e atividades, mas não costumo chegar ao fim na maioria deles.
Não preciso pensar a fundo em uma ideia. Os detalhes costumo resolver depois. Você tem tendência a ser rápido no gatilho? Marque a seguir sua pontuação total. Faça uma reta de 0 a 10, sendo 0 tendência menos provável e 10 tendência mais provável. Sou rápido no gatilho. Socorro. Ocorrem-me 3 palavras de descrever com precisão meus acessos de criatividade: novidade, diversão e alucinação. Mas alguns dos meus colegas que prezam mais a estabilidade do que usam 3 palavras diferentes: descontrole, tumulto e destruição. Dá para acreditar que eles dizem isso de mim? Recentemente, um colega cunhou uma expressão para meus acessos: convulsão criativa. Eu sinto até certa ressaca de criatividade após lançar tantas ideias ao ar e ver todas elas se estabelecerem no chão. Seu catalisador pode não ser criatividade, mas a sensação que se tem é que as pessoas com essa limitação se movem muito depressa. Talvez você dê início a muitos projetos, só conclua alguns, ou tome decisões de fora impossível. Ou fale sem pensar no impacto que aquelas palavras possam terão os demais. Na hora de tomar decisões, se você perceber que os outros estão oferecendo resistência às suas ideias, há 3 explicações mais comuns para isso. São: 1. Você não comunicou bem a ideia. 2. O momento não é adequado. Ou 3. Você não está com a razão. Além disso, você tem um histórico de esforços, muitas vezes vão leve demais e pensarem 2 vezes a respeito do seu próximo projeto, por melhor que ele pareça ser. Infelizmente, todas essas explicações conduzem a você, mas não estou aqui para aplaudir todos aqueles que jogam o balde de água fria e os deixam frustrados em si, para refletir sobre o nosso papel nessa tensão constante. Uma medida simples e não falada com ninguém sobre uma ideia antes de adotá-la em sua agenda é esperar uma semana. Após esse tempo, você saberá avaliar melhor o potencial dessa ideia. Tome cuidado também para não interromper as pessoas, pois às vezes a sua boca é mais rápida do que você. E acima de tudo, disponha-se de aceitar opiniões sinceras que os outros lhe derem. Etapas de tração específica. Aqui estão algumas etapas de ação que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração. Após ler todos os capítulos referentes à limitação, e se esta ficar caracterizada como uma das suas limitações fatais, etapas como essas farão parte do seu plano de tração. Vou parar de interromper as pessoas durante o dia inteiro. Não vou dizer nada em uma conversa ou reunião antes de deixar passar 2 segundos em silêncio. Essa medida vai permitir manter o controle, observar quem teve oportunidade de falar e perceber que talvez algumas das coisas que eu pensei não precisava ser ditas. Uma vez por semana perguntarei a alguém: tenho sido um bom convite? E pedirei a essa pessoa que me dê uma nota de 1 a 10. Vou terminar as tarefas que começo. Eu fico mais entusiasmado com ideias novas do que com as consolidadas. Porém, muitas das vezes, minhas novas ideias acabam prejudicando algo valioso e eficaz. Farei mais afirmação do tipo: se este não for o melhor momento para isso, ficarei feliz em arquivar a ideia por enquanto. Uma vez por semana, vou perguntar às pessoas com as quais interajo mais: eu tenho mudado de rumo com a minha frequência? Deixarei de agir por impulso. Se eu tiver uma ideia nova, vou anotá-la e depois de uma semana voltarei a examiná-la para decidir se ainda vale a pena levá-la adiante. Além disso, vou parar de envolver outras pessoas rápidas demais em ideias e projetos para não desviá-las de suas tarefas. Em vez de assumir uma atitude defensiva, aceitarei bem as perguntas difíceis e antes de avançar, vou pedir a opinião das pessoas que fizeram tais perguntas. Como lidar com o rápido no gatilho? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é simples e importante mostrar que se admira a pessoa. Toda alimentação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos. Portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados: o rápido no gatilho é adaptável e age depressa.
Se alguém rápido no gatilho estiver apresentando uma ideia, ratifique-a dizendo algo como: quero tomar nota disso e mais tarde poderemos reservar um tempo para pensar nessa ideia. Em mais detalhes, precisamos tomar uma decisão agora mesmo? Talvez dizer: vamos pensar nisso durante alguns dias. O faça sentir que foi ouvido e tire de você a pressão de resolver algo imediatamente. Tome cuidado, especial para não ser interpretado como alguém que não aceita mudanças. Se trabalhar frequentemente com alguém com esse perfil, faça perguntas como: você acha que está fazendo progresso rápido? Se alguém com essa limitação tomar a decisão impulsiva, pense no melhor momento para confrontá-lo. Mesmo se a decisão estiver errada, o mais sábio é tentar tirar proveito da situação e não da impressão de estar criticando. Embora reaja depressa para ele, é importante ser bem-sucedido. Então, aceita a informação e detalhes que ajudem a tomar uma decisão melhor. O mais importante é que essas informações sejam passadas de forma eficaz e sem que pareçam intolerantes. O rápido no gatilho não quer errar, apenas reage a algo que acredita que precisa ser diferente. Enfatize o lado positivo dessas características de mesma forma que eles deverão enfatizar o lado positivo da sua opinião.